se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante mais juro. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem, graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Por Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Um dia esse vem buscar e correr no lar, uma parte da glória eterna. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
nossa cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando ricamente a sua vida, através da sua bendita e santa palavra,
também por intermédio da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Hoje foi uma noite de cânticos um pouco diferente, né? Fazia tempo que nós não olhávamos para esses cânticos do Inário, né? Que são cânticos maravilhosos e enche o nosso coração de alegria, de prazer por estarmos na presença de Deus. Queridos, se existe algo que nós temos que cantar, é a verdade da palavra de Deus. E por vezes o que nós percebemos é que os cânticos, eles hoje, os cânticos, os contemporâneos, né, eles são belos, são muito bem arranjados, porém são muito superficiais, não é? Eles exaltam demais o homem, não é? Coitadinho do homem, não é? Mas quando na verdade nós temos que cantar a palavra de Deus, nós temos que cantar louvores a Cristo Jesus, exaltando o máximo que pudermos, porque a própria palavra diz que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por isso, eu jamais vou deixar de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de cantar louvores a Deus com esses cânticos tão maravilhosos, né, que estão inseridos não só no cantor cristão, mas também na harpa cristã e outros hinários mais. Se bem que as músicas repetem bastante, né, nos hinários, muda-se a letra, mas a melodia das canções, dos hinos, são os mesmos, é uma questão de versão. Mas louvamos a Deus por isso, e o meu desejo é que o Senhor Deus realmente abençoe você, enriqueça a sua vida para a glória do Senhor Jesus. Eu quero mandar um abraço ao nosso pastor Esdras Moreno Pintor, também a sua esposa, a dona Nilza, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu disse no domingo passado, irmãos, que está breve o nosso retorno para a nossa reunião do domingo à noite, né? Está chegando ao fim esse tempo de vídeo, né, para a glória e honra do Senhor Jesus. É maravilhoso nós podermos nos reunir como famílias, como família de Deus, aqui nesse lugar, não é, no nosso espaço, ali nos fundos da igreja, tomando o nosso café, não é? E isso é muito importante porque traz comunhão, aproxima um ao outro, não é? Isso é maravilhoso. Então, está chegando. Daqui a pouco nós estaremos juntos, irmãos, aqui novamente na igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Provavelmente nós não retornaremos às atividades da igreja quarta-feira à noite, que é a reunião de oração, domingo pela manhã, escola bíblica dominical, mas a princípio nós retornaremos com o culto da noite, não é? Nós deixaremos esses vídeos e retornaremos, pelo menos a princípio, com o culto do domingo à noite, né? Como nós estamos fazendo hoje. Queridos, eu tenho falado aos irmãos já por 3 domingos, esse é o 4º, sobre a carta do apóstolo João, né? A primeira epístola do apóstolo João, e hoje nós chegamos ao capítulo 4, e eu quero de coração, desejo de coração que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e te abençoe ricamente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nós necessitamos da palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz em nós, no nosso homem interior, que essa palavra fale poderosamente à nossa mente, porque nós temos necessidade disso, nós precisamos da palavra de Deus crescendo em nós, nos edificando, nos fortalecendo, nos iluminando, nos preparando para o dia do retorno do Senhor Jesus, que está breve, não é? Então nós chegamos hoje ao capítulo 4 da primeira epístola do Evangelho. Chegamos hoje ao capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo João. João foi o mesmo que escreveu o Evangelho, né? Por isso eu confundi um pouquinho aqui. Mas, meus irmãos, antes de eu começar a comentar aqui esse capítulo, eu quero orar com os irmãos, eu quero convidar você a estar orando juntamente comigo,
agradecendo a Deus pelos cânticos, pelos louvores e também por esse momento tão importante que é o momento de olharmos e meditarmos na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu lhe agradeço em nome de Jesus, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de viver essa comunhão com essa igreja, com os irmãos aqui da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Senhor, obrigado pelas crianças que estiveram com a gente ontem. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Que pela tua graça, pelo teu amor por Jesus, o Senhor venha a fazer uma obra na vida dessas crianças. E faça também, Senhor, por tua bondade, na vida dos familiares dessas crianças. Que nós possamos ver os frutos do Evangelho na vida desses pequeninos para a tua glória. Também, Senhor, abençoa a tua igreja, teu povo, que o Evangelho se espalhe com poder nesta cidade de Santa Branca. E que nós possamos estar envolvidos nisso. Que nós possamos ser os condutores do Evangelho nesta cidade. Homens e mulheres evangelistas, com prazer no coração, na alma, em compartilharmos o Evangelho, que vai mudar e transformar a vida dos moradores dessa cidade. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. E derrama a tua graça na vida das famílias dessa cidade. Usa-me neste momento para a tua glória, para a glória de Cristo Jesus. E que o teu Espírito Santo me conduza na tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo João. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Tá bem? Do versículo 1 ao versículo 6. João escreveu assim. O título aqui na minha Bíblia, eu estou usando a NVI. O título aqui é Advertência contra os falsos profetas. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Muito bem, o apóstolo João sabia do amor de Jesus pela igreja. Que maravilha, não é? Quando sabemos que alguém nos ama de verdade. E João sabia que Jesus amava a igreja. Pela sua igreja, o Senhor havia suportado provações, insultos, desprezo, dor, violência e, sobretudo, pela igreja, o Senhor Jesus havia suportado a morte sobre a cruz do Calvário. João sabia também, irmãos, que o Senhor ressurreto agora estaria presente nesse mundo através também da igreja e na igreja. O Senhor havia deixado
à igreja seus mandamentos, assim como o Pai havia entregue a Israel seus oráculos. No Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Está escrito assim, Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do 28, está escrito assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Marcos continua escrevendo assim: não existe mandamento maior do que estes: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: não existe mandamento maior do que este. Mandamentos, ordenanças, doutrina. Esta era a doutrina do Senhor Jesus aos seus discípulos e é também a sua igreja. Se desejamos de fato sermos igreja, primeiramente, irmãos, temos que nos render incondicionalmente à vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João sabia, portanto, que como apóstolo de Cristo e comissionado pelo próprio Senhor Jesus, ele precisava zelar por tudo aquilo que também, assim como os demais apóstolos, havia recebido do Senhor. Ele precisava zelar por tudo o que ele e os demais apóstolos haviam recebido do Senhor. Esse João estava na mesma posição que Paulo, quando disse: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, vos entreguei. Todos aqueles 12 homens tinham uma missão: pregar o Evangelho e cuidar para que a igreja, até a volta do Senhor, permanecesse fiel à sã doutrina. Do contrário, aqueles crentes não glorificariam a Cristo. A igreja primitiva estava assim caminhando debaixo da orientação de Cristo. A igreja estava desfrutando do amor de Deus, crescendo em número. A comunhão entre os crentes era frutífera, mas a igreja estava enfrentando duras provas, duras provações. A partir da morte de Estevão, a igreja enfrentaria o ódio dos governos humanos, que em pouco tempo se levantaria tendo apenas uma finalidade, um só objetivo contra a igreja: perseguir os discípulos e assolar a igreja de Deus. Esse seria o objetivo do governo humano. Queridos irmãos, veja que interessante. No ano de 64 depois de Cristo, no ano 64 depois de Cristo, Estevão é martirizado. E no mesmo ano em que Estevão é morto, é martirizado,
o controverso, extravagante e mal afamado Nero põe fogo em Roma e culpa os cristãos, culpa os crentes. Esse era o começo da perseguição externa contra a igreja primitiva. Enquanto as autoridades entre os judeus, principalmente a romana, entendiam que os cristãos eram apenas devotos de Deus, enquanto os judeus e os romanos, enquanto as autoridades entre os judeus e as autoridades romanas entendiam que os cristãos eram apenas devotos de Deus, eles apenas acreditavam em Deus e acreditavam também em um tal Jesus Cristo, a igreja sofreu pouco. A igreja sofreu pouco. Porém, irmãos, assim que essas mesmas autoridades chegaram à conclusão de que se tratava de um grupo distinto do judaísmo, então a situação mudou completamente. O tratamento para com a igreja de Cristo mudou totalmente. A ordem do governo romano era para que toda e qualquer pessoa oferecesse incenso nos altares em devoção ao culto ao imperador romano. Essa era a ordem das autoridades romana. Todas as pessoas tinham que queimar incenso em vários dos altares dedicados ao imperador romano. Os cristãos se recusavam a isso. Quem sacrificasse nesses altares poderia livremente praticar uma segunda religião. Irmãos, querido, você faz assim, você vai lá e queima incenso lá no altar do imperador, mas você não tem nada a ver com aquilo não, porque você fazendo isso, você vai poder voltar e adorar a Deus. Então, quem queimasse incenso para o imperador podia ter uma segunda religião, não teria nenhum problema. Porém, queridos, isso chama-se conchavo político. Porém, irmãos, os cristãos se recusavam a isso também. Outro comportamento cristão que despertou o ódio dos romanos foi que os cristãos faziam suas reuniões à noite e em segredo. Isso ficou claro para as autoridades do império que esse comportamento se tratava de uma conspiração contra o Estado romano. Os cristãos, entre outras coisas, foram acusados também de canibalismo. Como assim? Bom, eles foram acusados de canibalismo porque nas reuniões da igreja ouvia-se os cristãos dizendo o seguinte: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Quando Jesus pregou essa mensagem, muitos que o seguiam o abandonaram. No entanto, o pior ataque ainda estava por vir. Do meio de vós se levantarão homens fraudulentos, ou seja, falsos, enganadores, falsos mestres e homens enganadores. Esses homens provocariam os maiores sofrimentos à vida da igreja de Jesus, porque a princípio esses homens seriam bajuladores da igreja, se mostrariam interessados no bem-estar dos cristãos, se envolveriam nas atividades da igreja e se mostrariam amigos dos crentes. Porém, com respeito a essa gente,
o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 15, o Senhor Jesus disse assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Esse seria o pior dos ataques que a igreja sofreria, porque parte dele se levantaria de dentro da igreja. As heresias gnósticas e docetistas que eu comentei com os irmãos no domingo passado, nos dias do apóstolo João, não causaram dores físicas à igreja. Quando essas doutrinas começaram a ser semeadas na igreja, não doía na carne do crente, mas essas doutrinas enfraqueceram, levando a igreja a afastar-se do Supremo Pastor. Quando um herege cai, outro logo se levanta, irmãos, a fim de ocupar o seu lugar. A igreja hoje, irmãos, está enfrentando um outro movimento, o desigrejismo. Desigrejismo é um movimento criado por pessoas que por um tempo estavam dentro da igreja, ouviam as pregações dentro da igreja, cantavam louvores dentro da igreja, mas por fixarem os olhos naqueles que estão à frente do movimento das igrejas e não em Cristo, passaram a pregar aos próprios crentes que é possível servirem a Cristo sem, contudo, estarem na igreja. Ou seja, na opinião dessa gente, é possível ser igreja sem a igreja. Essa multidão espalhada pelo Brasil afora despreza uma série de mandamentos, como por exemplo Hebreus capítulo 10 versículo 25. Lá está escrito assim: Hebreus capítulo 10 verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O apóstolo Judas, eu disse aos irmãos domingo retrasado que antes do isolamento, antes dessa pandemia, nós havíamos iniciado uma revista na escola dominical, Pedro e Judas. Ambos, Pedro, Judas, também Pedro, Judas, Tiago, escreveram a essas igrejas aqui, as igrejas da Ásia Menor, e Judas escreveu as mesmas igrejas a quem João havia enviado suas epístolas. E ao dirigir-se a essas igrejas, Judas, o apóstolo Judas, disse àqueles crentes, no capítulo 1, verso 4, o seguinte: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Judas escreveu isso. Já o apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, Paulo dá
a Timóteo uma outra visão de pessoas que estão envolvidas nos trabalhos da igreja e envolvidas com os crentes. Paulo diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas essas pessoas seguirão seus próprios desejos, elas vão fazer o que elas quiserem fazer, e essas pessoas arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas, Timóteo, deixarão de ouvir a verdade, deixarão de ouvir a palavra de Deus para dar atenção às lendas. Irmãos, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: já não estamos vivendo nesse tempo? A perseguição contra a igreja por judeus e romanos assolou os cristãos. Porém, tempo depois desse levante, procurou estabelecer-se dentro da própria igreja algo terrível e diabólico. Depois do levante dos judeus e romanos contra a igreja, algo terrível tentou se instalar dentro da igreja: a doutrina de demônios. Assim como a serpente fez, conduzindo o primeiro casal no jardim do Éden, os falsos mestres, os falsos profetas começaram o seu trabalho de induzir os cristãos ao erro. A serpente fez a mesma coisa com o primeiro casal, com Adão e Eva. Ela distorceu a palavra, ludibriou aquele casal e os levou ao erro. Eles se deixaram levar. A serpente relativizou a palavra de Deus. Os falsos mestres hoje estão fazendo a mesma coisa, relativizando a doutrina de Cristo. As palavras do apóstolo João estavam se cumprindo na igreja. Saíram de nós porque não eram dos nossos. João escreveu isso à igreja. Em parte, irmãos, nós não precisamos nem nos alarmar quando alguns saem, criam movimentos, inventam movimentos por aí, inventam doutrinas. A palavra de Deus é clara hoje, ela é viva hoje e será eternamente. Saíram de nós porque não eram dos nossos. Mas, meus irmãos, como pode uma pessoa permanecer unida à igreja se não obedece aos mandamentos do Senhor Jesus, que, segundo o próprio Senhor, não são penosos? A resposta a essa pergunta está nas próprias palavras do apóstolo João. Não eram dos nossos. Se não eram da igreja, eles não conseguiriam permanecer. Não eram a igreja de Cristo, nunca o foram, porque se fossem, permaneceriam, porque estariam em obediência à palavra e dispostos a obedecerem ao Senhor nosso Deus. Hoje, a igreja vive um tempo no mínimo estranho, irmãos. Muitos crentes querem ver milagres, querem ver anjos. Tem crente querendo ver anjo, afirmam que vem anjo. Esses dias eu vi um vídeo. Eu confesso aos irmãos que eu não consegui assistir o vídeo por inteiro. Eu assisti alguns segundos e já passei para frente. Duas mulheres estavam numa região aqui no Brasil e elas fizeram um vídeo, e nesse vídeo elas apontam
para um lago e elas afirmam que Jesus estava se banhando naquele lago. Irmãos, crentes, há muitos crentes que vivem enxergando demônios em todos os cantos. Sobem um monte para orar, quando a recomendação do próprio Senhor Jesus é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore em segredo, e o Pai que te vê, te ouve em segredo, te recompensará. Tu não precisa sair de casa para ir orar. Aliás, você não precisa ir para lugar nenhum para orar. A recomendação de Jesus é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica lá em silêncio. Não permita que ninguém te incomode. Tire um tempo em particular com Jesus. Irmãos, ou muitos crentes não aprenderam a doutrina do Evangelho, ou após terem aprendido, estão desprezando as Escrituras e dando ouvidos às doutrinas de homens, ao invés de viverem as verdades da palavra de Deus, o que será incomparavelmente melhor. O que tem levado e motivado a igreja a viver dessa maneira? A quem a igreja tem seguido? Queridos irmãos e irmãs, por que, como Igreja de Cristo, necessitamos investir tanto nesse assunto, se nós temos visto o crescimento e o surgimento de tantas igrejas por esse Brasil afora? Qual o problema? Por que nós precisamos tratar desse assunto num domingo à noite? Se pelo que nós vemos o Evangelho tem se espalhado por esse Brasil, nós não desejamos que o Evangelho se espalhe. Nós não desejamos ver as igrejas cheias de pessoas louvando a Deus, testemunhando com respeito à ação de Deus em suas vidas? Se tudo isso vem acontecendo, se está havendo um crescimento numérico dos evangélicos, isso não deve nos deixar satisfeitos, contentes, alegres? A bem da verdade, não. A bem da verdade, não. Os crentes hoje em dia leem a Bíblia muito pouco, muito pouco. A grande maioria dos crentes se acostumou a ler devocionais e não investem tempo na leitura da palavra de Deus, na leitura diária da palavra de Deus. Não haverá progresso espiritual nenhum na vida de um crente que não se satisfaz na leitura da palavra e que todos os dias procura lá o seu devocional para a leitura. Há crentes que se satisfazem com mensagens do YouTube e frases postadas no Facebook. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no verso 1, nós lemos o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1, nós lemos o seguinte. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1, diz assim: certos homens desceram da Judéia, certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidardes segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Olha, esses homens desceram da Judéia
e começaram a visitar as igrejas que eram pastoreadas pelos apóstolos. Esses homens começaram a ensinar na igreja o seguinte: se você não se circuncidar, não tem como você ser salvo. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume de Moisés, o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Irmãos, se os crentes que eram orientados, ensinados e doutrinados pelos apóstolos se deixaram levar por uma conversa tão tola e antibíblica como essa, o que dizer de um... Irmãos, preste atenção. Veja a necessidade de nós olharmos para as Escrituras. Se a igreja primitiva, que recebia as palavras e os ensinamentos direto dos apóstolos, estava se deixando levar por uma conversa fiada dessa, o que dizer de um pastor americano no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, pastor americano, que utilizava cobras venenosas durante as reuniões da igreja, a fim de testar a fé daqueles crentes, e que depois de ser mordido por uma dessas cobras, acabou morrendo em sua casa porque não aceitou receber os cuidados médicos. Se a igreja primitiva estava se deixando levar por conversas tão tolas, tão pobres, tão superficiais, o que não dizer do que está acontecendo na igreja hoje? Falsos profetas, semeando doutrinas de demônios, estão por todos os lugares e pelo mundo afora. E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, aqui no Brasil não tem sido diferente. Não tem sido diferente. Você quer ver uma coisa? Que espírito conduz um suposto pastor a vender grãos de feijão a R$1.000, prometendo a cura contra o coronavírus? Que espírito é esse? Que doutrina é essa? Os irmãos estão vendo? Que doutrina é essa? O apóstolo João olhou para o comportamento de alguns homens que haviam se infiltrado na igreja e escreveu àqueles irmãos: meus queridos amigos, meus filhinhos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalham por toda parte. Em um outro caso de heresia na igreja, um suposto pastor, também chamado de apóstolo, há pouco tempo atrás, ungiu 50 quilos de sal, que após sofrerem a unção apostólica, foram espalhados pelo chão da igreja para que os fiéis pudessem caminhar ajoelhados sobre o sal. Irmãos, para muitos líderes chamados de pastores, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, não é suficientemente poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê. Para muitos, não é. E eles estão deixando isso às claras para todos verem. Para muitos crentes, tem sido necessário fazer o uso do sincretismo religioso, e o motivo que tem levado muitos a essa prática tem sido o interesse de lucrar.
com o Evangelho de Cristo, que deve ser compartilhado gratuitamente em obediência ao mandamento do próprio Senhor Jesus. O que de graça recebestes, de graça dai. Palavras do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vemos Paulo e Barnabé confrontando fortemente os homens que estavam ensinando na igreja e contrariando o Evangelho de Jesus. Esses homens estavam afirmando já há algum tempo que era necessário que o ritual da circuncisão continuasse acontecendo para que a salvação fosse válida, para que a salvação pudesse acontecer na vida das pessoas. Ou seja, na opinião daqueles homens, se alguém desejava a salvação, seria necessário primeiro atender a algumas exigências relacionadas a costumes e práticas religiosas que já haviam ficado para trás. Com isso, eles estavam anulando não só as Escrituras, como também o sacrifício de Jesus. O carcereiro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas foram presos, após o terremoto, ele tenta o suicídio, ele pega a sua espada e tenta se matar, e Paulo grita lá de dentro: não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Quando ele tira Paulo e Silas para fora, ele pergunta a Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Imediatamente, meus irmãos, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Em nenhum momento, em nenhuma das cartas apostólicas, encontramos a igreja sendo instruída a cumprir rituais, seguir uma liturgia de culto, e a nenhum crente foi estabelecida normas como não coma isso, não beba isso, ou ainda vista-se dessa maneira. Claro, todos nós temos que nos vestir decentemente. Se o Espírito Santo habita em nós, nós sabemos disso. Não precisamos nem sermos instruídos a isso, porque o Espírito Santo já fala no nosso coração: a tua roupa não está legal. Nós sabemos disso. O que você fez não é certo. Olha, você pecou, você precisa ir a Cristo. O Espírito Santo se encarrega de falar aos nossos ouvidos. Irmãos, em relação ao comportamento dos crentes, em se tratando das mulheres, o apóstolo Paulo as instruiu da seguinte forma: a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, que não acaba. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O apóstolo Paulo não estava proibindo, não era uma doutrina que proibia o enfeite no cabelo. Não havia proibição alguma de joias ou de trançados. O que ele estava dizendo é o seguinte: vocês não podem confiar nessas coisas, porque Deus não olha para isso. Deus está olhando para o homem interior. Quanta confusão tem sido feita com isso. Em todas as recomendações aos homens crentes, em nenhuma delas os apóstolos sequer mencionaram o tipo de roupa que deveriam usar, ou se deveriam ou não usar barba, como se vê hoje em dia. Irmãos, a qual doutrina a igreja tem seguido? Qual o padrão de conduta do cristão? O padrão deve ser a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Quando Paulo e Silas chegam a Jerusalém, o primeiro concílio da igreja,
a fim de darem notícias do trabalho missionário e também para resolverem a questão dos ensinamentos que estavam sendo espalhados entre as igrejas por alguns homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 5, Lucas escreve que alguns membros, irmãos, alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido no Evangelho, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Nesse instante, os apóstolos, os presbíteros, se reuniram para estudar, para discutir o assunto. Havia um problema na igreja. Depois de muita discussão, o apóstolo Pedro se levanta e diz: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. Deus, Pedro disse isso àqueles líderes da igreja de Jerusalém, Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. E Pedro continua dizendo assim: Deus perdoou os não-judeus, Deus perdoou os pecados deles, porque eles creram em Jesus. Não é porque eles caminharam uma distância, não é porque eles cortaram o cabelo, porque eles fizeram a barba. Não foi nada disso, foi porque eles creram em Jesus. Uma doutrina paralela à doutrina do Evangelho, à doutrina dos apóstolos, estava sendo colocada dentro da igreja, e isso fatalmente contaminaria a igreja. Aí Pedro diz assim: então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas das pessoas, cargas que até mesmo nós não conseguimos carregar? Irmãos, havia na igreja em Jerusalém muitos fariseus que haviam crido no Evangelho, mas que na verdade ainda estavam presos à antiga lei. O apóstolo Paulo também previu que a heresia contagiaria as igrejas da Ásia Menor. Paulo reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso e exortou aqueles irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Irmãos, o ensino mentiroso, as heresias, são terríveis para a vida da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 30, diz, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Para atrair os discípulos para si. Queridos irmãos, tal como o apóstolo Paulo tinha predito, tal como esse homem havia falado, a falsa doutrina se tornou um problema de proporções enormes nessas igrejas. As igrejas foram advertidas e parece que taparam os seus ouvidos.
No tempo em que o livro do Apocalipse foi escrito, algumas dessas igrejas tinham chegado a estar quase completamente arruinadas por meio do progresso dos ensinos heréticos e da apostasia resultante da heresia. As igrejas estavam falindo, elas estavam sendo contaminadas. Meus irmãos, acontece que o problema da heresia não ficou limitado a uma área geográfica, ela não ficou lá no Oriente. A heresia, ela não ficou restrita a um espaço geográfico ou cultural. Alguns homens malignos estavam ensinando na igreja do primeiro século da era cristã que a ressurreição de Jesus já havia acontecido. Paulo, ao aconselhar Timóteo com respeito a essa gente, ele disse assim para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas, Timóteo, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Timóteo, a palavra desses roerá como gangrena. Entre esses, Timóteo, estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e perverteram a fé de alguns dentro da igreja. Irmãos, a malignidade estava mudando o caráter dos crentes da igreja primitiva, tornando-os perversos. Perverter significa, entre outras coisas, mudar do bem para o mal. O ensino daqueles homens estava transmitindo à igreja, estava fazendo com que a igreja e muitos crentes aderissem à imoralidade e à idolatria. E o mesmo espírito maligno tem atuado nas igrejas hoje. É por isso que é necessário conversarmos sobre isso, olharmos para a palavra de Deus, folhearmos a Bíblia e procurarmos nela se estamos caminhando de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vem aí. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querido, Ele vem mesmo. O apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, porém se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Irmãos, no entanto, após cometerem pecado, muitos crentes e até muitos pastores não se arrependem e continuam na prática do pecado como se nada houvesse acontecido. Enquanto uns dentro da igreja afirmavam que a ressurreição já havia acontecido, outros diziam que ela nunca iria acontecer. O apóstolo Paulo, irmãos, em sua primeira carta aos crentes da cidade de Corinto, ele fez a seguinte pergunta, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo escreve àquela igreja e faz a seguinte pergunta: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo na igreja que não existe ressurreição dos mortos? A situação da igreja primitiva era tão preocupante que alguns ensinavam doutrinas estranhas de asceticismo e adoração a anjos.
pessoas também queriam ver anjos lá na igreja primitiva. Enquanto outros advogavam todo tipo de imoralidade e rebelião em nome da liberdade. Repetidamente, os apóstolos se viram forçados a repreender fortemente a tolerância para com os falsos mestres e falsos apóstolos. Porque, embora eles estivessem escrevendo as cartas, as igrejas estavam acostumadas à presença deles. Esses homens, esses falsos profetas, esses falsos mestres, tinham sido a causa do afastamento de muitos crentes da fé. Muita gente estava abandonando a igreja por conta desses homens. E a apostasia estava crescendo à medida que o tempo avançava. Irmãos, que igreja somos nós hoje? Que igreja somos nós hoje? O que pretendemos como igreja? Onde queremos chegar como igreja? Qual é o nosso objetivo como igreja de Cristo? Como igreja, o que pretendemos fazer nessa cidade de Santa Branca? Ao profeta Jonas foi feita a seguinte pergunta. Quando Jonas sai do porão do navio e vem na presença daqueles homens, daqueles marinheiros, alguém faz a Jonas a seguinte pergunta: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Jonas capítulo 1. Irmãos, será que nós estamos prontos a nos mantermos firmes quando nos vermos frente a frente aos falsos mestres? Ou simplesmente nos calaremos, permitindo que suas doutrinas se espalhem, contaminando a igreja e pervertendo muitos crentes? Porque esse espírito continua atuando hoje. O apóstolo Paulo disse aos crentes da cidade de Éfeso o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque a luta de vocês, a nossa luta, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo fez essa recomendação aos crentes de Éfeso. Essa recomendação é para nós. Irmãos, qual é mesmo a finalidade desse armamento? Para que serve essa armadura que Deus colocou à disposição da igreja? Não é para lutarmos contra as pessoas. É para lutarmos contra o diabo, contra as suas armadilhas, contra as suas ciladas, contra as suas setas inflamadas. A luta da igreja contra as forças da impiedade é grande. A responsabilidade e o dever de cada um de nós é também grande e exige que sejamos determinados e que mantenhamos nossa posição nessa batalha. Meus irmãos,
Uma das últimas cartas do Novo Testamento, o livro aos Hebreus, foi escrita a uma comunidade cristã que estava a ponto de abandonar completamente o cristianismo. O escritor aos Hebreus foi dirigido por Jesus a escrever a carta aos Hebreus, porque aquela comunidade inteira estava prestes a abandonar tudo. A igreja cristã da primeira geração não foi caracterizada somente pela fé e pelos milagres. Ela foi caracterizada também por uma crescente desobediência à palavra, rebelião e heresias dentro da própria comunidade cristã estavam acontecendo, tal como o Senhor Jesus tinha predito no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O Senhor nos chamou para sermos sua igreja e nos deu sua palavra, seu Evangelho, para que possamos zelar da missão a qual recebemos do nosso sumo pastor, o Senhor Jesus. Por intermédio do apóstolo João, o Senhor Jesus nos conforta e nos fortalece dizendo, em Apocalipse capítulo 2, verso 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade a este sobre as nações. Palavra do Senhor Jesus, Apocalipse 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Irmãos, a luta da igreja é séria. Nós somos desafiados todos os dias. Todos os dias temos que lutar primeiramente contra nós mesmos, contra a nossa vontade. Temos que lutar contra o mundo. Temos que lutar contra as mentiras que se levantam para diluir o Evangelho, que são espalhadas todos os dias. Todos os dias. Mas a palavra do Senhor Jesus para nós, para mim, para você, para a igreja é: aquele que permanecer fiel à minha vontade até o fim, eu darei poder a estes, e eles terão autoridade sobre as nações. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Domingo, se Deus nos permitir, cenas do próximo capítulo. Que maravilha, irmãos! No próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós comentaremos um pouco o capítulo 5. O título na minha Bíblia é A Fé em Jesus e Suas Consequências. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu vou cantar mais um cântico e após a oração, eu vou orar agora, já estarei terminando, mas ainda vou cantar mais um cântico para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha uma semana na presença desse Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, que nós possamos logo retornar às nossas atividades. Ore pelas crianças, para que o Evangelho de Jesus transforme aqueles pequeninos corações. Deus abençoe você, que tem ajudado essas crianças. Muito obrigado. Deus abençoe. A igreja agradece, o Senhor se alegra com isso. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Obrigado por podermos cantar louvores ao teu nome. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela igreja, por cada um dos irmãos dessa igreja. Põe as tuas mãos de poder, Senhor, sobre cada família, sobre cada irmão, irmã, sobre cada jovem, adolescente, sobre cada criança. Abençoe as famílias desta igreja.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amen.